A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, você que está nos ouvindo pela Rádio Melodia, você de Pedra do Anta, você de Paula Cândido, você de Ponte Nova, vizinhanças, você que está lá nos Estados Unidos, você que está lá no Japão nos vendo nessa noite. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Mas olha, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Homero. Sou casado com Elisângela, sou o pai da Melissa, só faltou dizer eu sou a. Mas é brincadeira. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Nós vamos estar falando sobre trazendo a presença de Deus. E esse relato está em 1 Crônicas 13. 1 Crônicas 13, verso 6. Quero que você abra aí e leia juntamente comigo. Está escrito assim: E Davi com todo Israel subiu a Balá, isto é, a Quirat-Jarim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, a qual se chama pelo nome do Senhor, que habita entre os querubins. Levaram a arca de Deus sob um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor sobre Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de desgosto, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-Edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor o abençoou, e a casa de Obed-Edom, e tudo que ele lhe pertencia. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, por esse dia. Te agradecer pelo dia de ontem, porque até o dia de hoje o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça, Senhor, de estarmos, ó Pai, vivos, ó Pai, com saúde, bem dispostos, ó Pai. Pai, eu sei que muitos, ó Pai, estão passando por situações tão difíceis, ó Pai, mas que nessa noite o Senhor possa trazer essa palavra ao coração de cada um de nós, e que seja como uma chave, ó Pai, para a fechadura única, ó Pai, para aquela fechadura, Senhor. Que a Tua palavra seja assim também, Senhor, nessa noite, Pai. Que ela seja única e exclusiva para cada coração, Senhor. E que ela verdadeiramente possa fazer a diferença, Senhor. Que essa palavra não é minha, ela é Tua, Jesus. Que verdadeiramente o Senhor cumpra cada palavra no coração de cada um de nós, Senhor. Pai, nos anima, Jesus. Nos esforça, ó Pai. Verdadeiramente nos traz, ó Pai, um renovo, ó Pai, vindo diretamente da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por esse dia, Jesus. Continua conosco, Senhor, nessa noite, Pai. Muito obrigado. Irmãos, para falar de trazer a presença do Senhor, esse texto aqui que acabamos de ler, fala da Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? O que era a Arca do Senhor? O que era a Arca do Concerto? A Arca do Acordo? A Arca de Deus? A Arca do Senhor? Todos esses termos falam de uma única arca, a mesma arca, a Arca da Aliança. O que era essa Arca da Aliança? Nos tempos de Moisés, Deus escolheu um homem chamado Bezalel, que ele era um artesão, já era artesão. E Deus deu incumbência a Bezalel de fazer a arca. A arca nada mais é do que um caixote, né? Uma caixa retangular, que media cerca de 1,10 m por 70 1,10 m de comprimento por 70 centímetros. Essas medidas não são precisas, ok? São aproximadas. E Bezalel fez a arca de madeira de acácia, assim como o Senhor pediu. E essa arca era feita de madeira de acácia com ouro por dentro
e com ouro por fora. Essa arca tinha uma tampa que é chamada de propiciatório, que era feito de ouro rebatido, ouro maciço. E por cima dessa tampa, unindo a ela, tornando uma peça única, havia 2 anjos, 2 querubins, né, um de frente para o outro, com as asas estendidas. As asas não se tocavam. E a cabeça dos anjos estavam apontadas para baixo, para o propiciatório. O que era esta arca? A arca era a representação da presença de Deus no meio do povo. Então Deus se manifestava ali, em meio à arca. E essa arca, quando você lê no Velho Testamento, você vai ver muitos textos dizendo que essa arca foi levada à frente de batalhas. À frente de batalhas. E Deus instituiu regras e mais regras para que essa arca fosse conduzida. Né? E, quer ver? Deixa eu ler um pequeno texto que diz exatamente isso. 1 Crônicas 15, verso 2. 1 Crônicas 15, verso 2. Que aí você vai entender quem podia tocar na arca. Diz assim: Então disse Davi: Ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Então, quem podia tocar na arca? Somente os levitas. Somente os levitas. E a arca era feita toda de ouro. Imagina você com uma arca de mais de 1 metro, feita de madeira de acácia, com ouro por dentro e ouro por fora. Peça de ouro maciça por cima. Olha o peso daquilo. E havia 2 varas nas laterais, né, que era para sustentar, para pegar a arca, para conduzir a arca. E a arca deveria ser levada sobre os ombros. Sobre os ombros. Guarde isso, esses detalhes, para você poder entender mais para frente. E quando nós vemos esse relato que a gente acabou de ver, acabou de ler, ou melhor, que Davi, quando vai assumir o trono, antes dele foi Saul, e a arca ficou esquecida durante 20 anos no reinado de Saul. 20 anos, essa arca que representava a presença de Deus ficou esquecida no reinado de Saul. Aí você imagina agora, chega Davi, a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e Davi chega, e a primeira coisa que ele quer fazer é trazer a arca para o meio do povo. Ou seja, deixa eu explicar melhor para você. Davi quer trazer de novo a presença de Deus para o meio do seu povo. E Davi faz tudo certinho, conforme o coração dele, conforme o pensamento dele. Mandou um carro novo, carro de boi, trazer a arca. Eu queria que você imaginasse isso, porque muitas das vezes nós fazemos coisas para o Senhor, achando que estamos fazendo correto. E, na verdade, estamos até fazendo o bom e o bem, mas é errado, porque é do nosso jeito, da nossa forma. Deus não precisa do nosso dedo no meio. Deus não precisa da nossa forma, da nossa maneira. Ele tem a maneira dele. Presta atenção que quando ele foi fazer a arca, ele encheu Bezalel com a presença dele. Bezalel já era artesão. Já era artesão. Eu quero que você leia isso para você guardar isso também. Está lá em Êxodo 35. Êxodo 35. Êxodo 35, verso 30. Êxodo 35, verso 30. Diz assim: Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. Ou seja, Bezalel não fez da cabeça dele. O Espírito Santo estava ali, dando ele entendimento, ciência, capacidade. Ele já era alguém que já fazia isso, já era artesão. Mas para não sair da forma que Bezalel queria, Deus o encheu do Espírito Santo. Agora imagine você já deve ter ouvido falar da Arca da Aliança na Bíblia, ou alguém pregando. Mas se você não viu ou não ouviu, com certeza você já deve ter ouvido falar de alguns filmes. Por exemplo, Indiana Jones e a Arca Perdida. Ele está falando dessa arca.
Porque imagina hoje alguém achando uma arca dessa, com essa quantidade de ouro, um objeto tão grande, tão precioso, não teria valor, não teria como pagar isso. Porque não foi feito de forma simples. Hoje, se fosse replicar o que foi feito na arca, eu tenho certeza absoluta, com tamanha tecnologia, não conseguiríamos. Você já imaginou colocar madeira dentro de ouro? Ouro por dentro e ouro por fora? Pois bem. Mas não é bem isso, exatamente isso que eu queria falar com vocês. Preste atenção. Quando Davi queria trazer a arca, trazer a presença para o meio do povo, o desejo do coração dele era bom, era agradável aos olhos de Deus, né? Se você analisar, se você olhar com seus olhos, né? A impressão que a gente vê é que Deus foi tão ruim com Uzá, né? A Arca da Aliança, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Presta atenção nisso. E Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab. Então a arca ficou 20 anos na casa dele. Presta atenção. 20 anos, Uzá e Aiô com certeza cresceram vendo a arca dentro de casa. Aquele objeto gigante de ouro, maciço. Eu queria que você imaginasse isso. Então, aquela presença da arca na casa de Abinadab, os filhos crescendo vendo aquilo, para ele aquilo ficou comum, ficou normal. E muitas vezes na igreja nós somos assim, nós acostumamos com a presença de Deus, se torna algo comum. Às vezes você deve estar pensando em casa assim, oh, mas deveria ser algo comum. Então deixa eu fazer você refletir. Presta atenção, você está na sua casa e alguém muito especial vai te visitar, presidente da República. O que você faz? Você põe a sua melhor veste. Você faz o melhor banquete. Se fosse eu, compraria todas as especiarias que tem em Viçosa. Não é assim que a gente faz? Pão de queijo da Dorinha. Né? Ia lá e comprava um doce de leite Viçosa. Colocava lá. Não é assim? Pois bem. E como você tem feito com a presença do Senhor? Como que você tem feito? É assim? Talvez não seja assim. E a Bíblia nos fala que Davi foi lá, colocou a arca num carrinho de boi, num carro de boi, ainda que os bois sejam novos, ainda que ele preparou tudo do bom e do melhor, não era o correto a ser feito. Como que o Senhor queria? O Senhor queria que os levitas levassem a arca. Agora deixa eu só trazer mais uma revelação para você que está aí. A Bíblia nos diz que o dever de trazer a arca sobre os ombros era dos levitas. Deixa eu repetir para você entender em casa aí. O dever de trazer a presença de Deus sobre os ombros era dos levitas. Você é um levita? Você tem adorado o Senhor? O dever de trazer a presença de Deus à sua casa é dos levitas. É sua também. Você tem que trazer a presença do Senhor à sua casa, ao seu lar, à sua vida. A presença tem que ser contínua. E você tem que adorar o Senhor como se fosse a primeira vez. Ou como se fosse talvez a última vez que você fizesse isso. Tem que ser algo perfeito, tem que ser algo agradável aos olhos do Senhor. Vamos continuar a entender o texto. Presta atenção. A arca era tão temida, naquela época, que quando os inimigos dos israelitas viam a arca na frente das batalhas, eles já pensavam assim, olha, já vem lá, o Deus de Israel, aquele que venceu os egípcios, aquele que trouxe pragas sobre os egípcios. Ai de nós, o que nós faremos? Não é assim? Quando você lê os relatos, você percebe isso. Conta uma história dos filisteus, que eu não vou ler para não ficar muito extenso. Que os filisteus estavam ganhando uma batalha dos israelitas. Presta atenção. E já haviam matado mais de 4.000 homens. E alguém falou assim, nossa, nós temos que trazer a arca. Cadê a arca? Onde está a arca? Foram lá e trouxeram a arca. Colocaram a arca na frente. E os soldados continuaram a batalha. E quando a arca chegou, os israelitas fizeram aquele barulho, aquela bagunça toda. Os filisteus falaram assim, que barulho é esse? Que bagunça é essa? Com certeza foi o Deus de Israel que chegou lá. Eles falaram assim, ai de nós, o que será de nós agora? O que será de nós agora? Preste atenção nisso. Só que a forma como o povo de Deus, o povo de Israel fez, era errado. Estava usando a arca como amuleto. Os filisteus tinham matado 4.000. Mas quando eles trouxeram a arca,
os filisteus mataram mais de 30.000 homens. E a arca foi levada cativa com os filisteus. Mas preste atenção, mais um detalhe aí. A arca chega lá. Eles colocam ela no templo de Dagon. Preste atenção nisso. Dá a entender que era para humilhar. Dá a entender que era assim, olha, presta atenção. Nós derrotamos o povo de Israel. Está aqui o Deus dele. Coloca na frente de Dagon. Olha, Dagon, nós vencemos. Está aqui o Deus de Israel. Faça o que quiser. Trancaram o templo. Preste atenção nisso. Pela madrugada, foram lá verificar. E quando chegaram lá, Dagon estava prostrada diante da arca. Prostrada diante da presença de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Preste atenção. Os sacerdotes perceberam aquilo, levantaram de novo Dagon, consertaram a situação lá, colocaram ele de pé. Na outra madrugada, foram verificar novamente. Estava Dagon sem a cabeça e sem as mãos. Com o passar do tempo, a arca ficou lá cerca de 7 meses. Com o passar do tempo, os filisteus começaram a ter doenças, chagas, tumores, e eles perceberam que era por conta da arca. Então resolveram devolver a arca. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Preste atenção. Muitas vezes nós temos Jesus, nós aceitamos o Senhor, e passa-se 20 anos. A arca estava na casa de Abinadab 20 anos, e nada aconteceu lá. Você não vê relato de nada. Quando algo acontece na Bíblia que é extraordinário, cita na Bíblia. E muito pelo contrário, quando Davi buscou a arca, e os filhos de Abinadab vieram junto, o que aconteceu foi o quê? Foi morte. Havia louvor, Davi estava louvando, a Bíblia fala com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com todos os instrumentos, mas o que havia ali não era a presença de Deus, havia morte, virou um velório. Você sabe por quê? Porque estava descumprindo a vontade do Senhor. Às vezes nós fazemos as coisas, tudo, e nós percebemos, nossa, eu fiz tudo certinho, mas é da sua maneira. Quero dizer para você, faça da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor pede. Não faça conforme a tua vontade. Se é para esperar, espere. Não dê o jeitinho, não faça como Abraão, que arrumou outra esposa. Não faça como outros que fizeram coisas parecidas, para dar um jeitinho, para tentar acertar a situação. Deus não precisa disso, meu irmão. A bênção vem. O Senhor é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. Aquilo que Ele prometeu. Preste atenção. E a Bíblia nos fala que a arca foi levada para a casa de Obed-Edom. E a arca fica lá 3 meses. 3 meses apenas. 3 meses apenas. E todo o contexto da casa de Obed-Edom é mudado. A Bíblia fala que tudo foi abençoado. Toda a sua casa. E a notícia chegou à casa de Davi. Chegou até os ouvidos de Davi. Alguém foi lá. Então, ou seja, a bênção que estava sobre Obed-Edom, que aconteceu na vida de Obed-Edom, era visível. As pessoas viam. As pessoas percebiam o que Deus tinha feito por causa da arca. E foram lá contar para Davi. Eu fico imaginando Davi, um homem segundo o coração de Deus. E o pensamento dele, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando. Poxa, eu fiz tudo certinho. Eu coloquei a arca no melhor carro que tinha, um carro de boi. Os melhores instrumentistas. 30.000 pessoas para acompanhar. E nós tocamos, e nós louvamos. E Uzá foi morto no caminho. Por que isso? Mas eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio que Davi com certeza voltou lá atrás e percebeu o erro que havia cometido. Que os levitas deveriam ter conduzido a arca sobre os ombros. A presença de Deus sobre os ombros. E Davi novamente voltou e foi buscar a arca. Eu queria que você fosse lá para Samuel, para você ler agora, lá em 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, verso 12. 2 Samuel 6, verso 12. Diz assim: Então informaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um
efode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiram trazendo a arca do Senhor com júbilos ao som de trombetas. Presta atenção agora como é que mudou a situação. Olha aqui agora, o rei Davi tirou as suas vestes de rei, tirou a sua coroa, colocou uma roupa de linho simples, representando a simplicidade. Presta atenção aqui agora. Olha o que ele fez. A cada 6 passos que eles davam, sacrificavam ao Senhor. Mudou alguma coisa? Começou a honrar a presença do Senhor. Ele entendeu o erro que ele tinha feito. Ele se consertou. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Presta atenção. Muitas das vezes nós fazemos assim. Muitas das vezes nós fazemos assim. Colocamos a arca na frente da batalha, como se fosse um amuleto. Vou te dar um exemplo. E queria que você entendesse isso. Os discípulos estavam com Jesus no barco. E a Bíblia nos fala que as ondas estavam muito bravias e sacolejava o barco e a água começou a entrar no barco e os discípulos começaram a ficar apavorados. Mas Jesus não estava no barco. A nossa imaginação, o nosso pensamento pensa logo o quê? O barco nem deveria entrar água. Jesus estava no barco. Mas a Bíblia fala que Jesus estava dormindo no barco. Há um irmão aqui da igreja que ele diz assim, olha, o único lugar da Bíblia que fala que Jesus estava dormindo, ele estava dormindo no meio da tempestade. Verdade. Muitas das vezes, nós colocamos Jesus como se fosse um amuleto, nós colocamos ele na parede. Nós pegamos a Bíblia, um salmo que gostamos muito, e colocamos lá. Não lemos a Bíblia, colocamos lá, estendida lá. As pessoas passam, olha, o irmão é crente, e a Bíblia aberta nos Salmos. Você passa lá assim, quando você põe a mão, a marca da mão fica lá de tanta poeira que tem. É para ser lida, é para ser entendida, é para ser examinada, como diz o Senhor. Examinai as Escrituras, pois elas certificam de mim. Olha, nós temos errado tanto. Nós temos que fazer como Davi, voltar atrás, ver onde erramos, consertar a situação e colocar em prática a palavra do Senhor para que a bênção chegue ao nosso lar, chegue à nossa casa. Eu vou te dar mais um exemplo. Eu estava falando do barco e os discípulos, presta atenção. E os discípulos apavorados, mas Jesus estava dormindo. Foi necessário o quê? Os discípulos acordarem Jesus, os discípulos falarem com Jesus. Vou trazer para os dias de hoje. A situação não está fácil para ninguém. Estamos passando por dificuldades tão grandes, por essa pandemia, por essa situação toda, pessoas passando necessidades porque perderam seus empregos. Mas sabe o que a gente faz? A gente coloca a culpa no Senhor às vezes. Às vezes a gente cruza os braços e não ora mais, não lê a palavra mais. É hora da gente acordar Jesus, no bom sentido. Senhor, Tu não é meu Deus, Senhor? Onde eu errei, Jesus? Me mostra, Senhor. Me ajuda a consertar essa situação, Senhor. Olha o que eu estou passando, Jesus. Irmãos, acorda, irmãos. É hora da gente orar, é hora da gente jejuar, é hora da gente buscar a presença do Senhor, se consertar de verdade. Fazer como Davi fez, um homem segundo o coração de Deus, reconhecer que errou, tirar a coroa, colocar as vestes de linho, simplicidade, e reconhecer que é um Deus vivo, verdadeiro, acima de nós. E seguir o caminho. A arca foi para a casa de Obed-edom apenas 3 meses. E toda a casa dele foi mudada. Às vezes você está há 20 anos, 30 anos na casa do Senhor e nada aconteceu. Nada aconteceu. Você está parecido com Obed-edom. A arca ficou 20 anos lá, nada aconteceu. Os filhos cresceram vendo a arca lá. Os filhos cresceram vendo a presença de Deus lá encostada. Mas nada acontecia, nada era feito. Simples fato de Obed-edom ter recebido o Senhor na casa dele. Recebido a arca da aliança, a arca do concerto, a arca da presença de Deus. Tudo mudou na casa dele. Você tem a presença do Senhor? Você tem a presença do Senhor? Talvez você deve estar pensando assim, quer dizer então que eu vou ter que comprar uma arca? Não. Quer dizer para você que nós vivemos no Novo Testamento, uma nova aliança. E a Bíblia nos fala que em João 14, Evangelho de João 14, 23, não preparei isso, diz que, vamos ler, eu prefiro ler, Evangelho de João 14.
14, 23. É um dos textos que eu mais amo na palavra do Senhor. Evangelho de João, 14, 23. Presta atenção, a arca trazia consigo a presença de Deus. E ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Agora, presta atenção nesse texto. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. O Senhor fala que nós somos como potes de ouro. Potes. Nós carregamos a presença do Senhor. A presença do Senhor. O que você tem feito com a presença do Senhor na sua vida? Nesses dias de pandemia, o que você tem feito com a presença do Senhor? Nesses dias difíceis, você tem orado? Quando as coisas estão alegres, nós esquecemos da presença do Senhor às vezes, não é assim? Está lá naquele banquete maravilhoso, é hora de você levantar a voz e agradecer a Deus por aquele banquete, por aquelas pessoas que estão ali, pelos crentes, pelos não crentes. Mas sabe o que a gente faz? A gente se acomoda, come normalmente. Mas quando as coisas estão lá no último caso, você vai lá orar. Ei, não espera a coisa acontecer desse fato, não. Dessa forma, não. Busque o Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra do Senhor. Olha, há tempo e fora de tempo. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. A presença dEle. Marisa, quando estava orando aqui, no início desse culto, ela disse assim, que nós só teremos tudo de Deus quando Ele tiver tudo de nós. Olha, ela nem sabia. Você só terá tudo de Deus quando Ele tiver tudo de você. Isso é uma grande verdade. Nós queremos tudo de Deus. Nós oramos, nós queremos as bênçãos que estão lá em Deuteronômio 28. Né? Essas bênçãos correrão atrás de você e alcançarão. Mas lá para frente continua. Se você atentamente ouvir a minha voz e fazer conforme eu mando, conforme eu peço. É o Senhor falando, não sou eu. E às vezes a pessoa chega nova na igreja, tem pouco tempo, 3, 4 meses. É a arca que foi para a casa de Obed-edom, você sabe por quê? Porque a vida dela começa a ser transformada. Aí você já conhece ela de muitos anos, de muitos carnavais, não é assim? Né? É aquela pessoa que estava lá fora, bebendo, fumando, usando drogas, se prostituindo. Aí você começa a notar aquela pessoa, olha, ela já não bebe mais? Já não fuma? Já não se prostitui? O que está acontecendo? Eu quero dizer para você, é Obed-edom que recebeu a arca. É Deus mudando a história, é Deus mudando a situação. Faça o mesmo, faça o mesmo. Você sabe o que é? É tirar a poeira da arca, não da arca, mas da Bíblia. E começar a ler, começar a praticar, começar a ouvir a voz de Deus e parar de ouvir as pessoas falando, as pessoas criticando, as pessoas às vezes até apontando o dedo para você. Olha, quero dizer para você uma coisa, enquanto as pessoas apontam o dedo para você, Deus está estendendo a mão esperando você se levantar. Para de reclamar, para de murmurar. Deus está pronto a te ouvir, Deus está pronto a te responder, está pronto a fazer tudo de novo por você. Por você. Quando Deus quer que algo seja feito, e seja bom, seja perfeito, Ele mesmo faz. 2 coisas eu lembro aqui agora que Ele fez. Foi o ser humano, que Ele mesmo fez com as mãos dEle. E a outra, o Espírito Santo encheu os ar. E Deus estava ali com Ele fazendo a arca. Eu quero dizer para você, você é templo do Espírito Santo. Não perca tempo, não perca tempo. Jesus está voltando. Não perca tempo. Jesus está voltando. E Ele espera encontrar com você uma noiva vestida de branco, ataviada, pronta para Ele. Eu quero dizer, você está pronto? Você está pronto? Você está pronta? O Senhor está esperando você, meu amado. O Senhor está esperando você. Eu quero dizer para você que isso que nós estamos aqui, essa pele, esse corpo, é passageiro. E quanto mais tempo passa, nós notamos isso, você sabe por quê? Porque os anos vão passando e a sua beleza vai indo embora. E você sabe o que vai ficando? Lembranças. Somente lembranças. A sua beleza, aquilo que você mais admira. Então eu quero dizer para você, irmão, olha, busque ao Senhor. Busque a presença dEle. Clame ao Senhor. Entrega verdadeiramente a sua vida nas mãos do Senhor. E faça como Obed-edom. Receba a arca. Receba a presença do Senhor. Busque ao Senhor. Você quer algo novo do Senhor?
então faça algo novo. Eu já ouvi tanto isso, mas tantas vezes. Mas hoje eu entendo, sabe por quê? Porque hoje eu faço, é melhor. A gente ouve e a gente não pratica. Aí o irmão começa a ser abençoado, você olha para a casa dele, as coisas estão indo melhor, você olha até para a grama dele, você fala assim, nossa, até a grama dele tem mais verde que a minha. Mas sabe por quê? Ele está buscando o Senhor. Olha, em pouco tempo, eu sou crente desde quando eu me entendo por gente. Nasci no lar cristão, mas eu aprendi a dizimar com minha esposa, eu sempre digo isso. Minha esposa nova convertida, e eu via ela entregando o dízimo. E eu ficava admirado, você sabe por quê? Porque ela separava a primeira parte do Senhor. Ela pegava lá, se ela recebia R$1.000, ela pegava R$100. E ela não gastava nada enquanto ela não entregasse a parte do Senhor. Primazia. Olha, isso é honrar ao Senhor. Fazer de acordo com o que o Senhor quer. Irmãos, como nós temos feito? Como você tem dizimado? Como você tem ofertado? Aí você vem dizer para mim assim agora, o irmão vai falar de oferta, de dinheiro. Sim, não custa nada. Presta atenção. O único ponto na Bíblia em que o Senhor pede que para que a gente peça dele algo, ou coloque ele à prova, é na questão da oferta, na questão de dízimo. Você sabe por quê? Porque o nosso coração está aí, muitas das vezes. Nós trabalhamos o dia todo. Aí você tem mais amor ao dinheiro do que qualquer outra coisa. E para dizimar é muito difícil às vezes para alguns. E para muitos então trazer a primeira parte do dízimo, antes de pagar qualquer conta, se torna quase que impossível. Mas eu quero dizer para você, faça a prova do Senhor. Comece a dizimar de verdade, mas faça direito. Comece a trazer a oferta na casa do Senhor, mas faça direito. Olha, hoje eu vou levar a oferta à casa do Senhor. Hoje eu vou levar meu dízimo à casa do Senhor. Você tira a primeira parte do Senhor com amor no coração. Leva à casa do Senhor com amor, com amor. Separa aquela oferta e faz com amor. Ensina os seus filhos a fazer com amor. Entregue com amor na casa do Senhor. E você vai começar a notar o que Deus vai fazer na tua vida. O que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Eu estou dizendo isso para você. Quem me conhece sabe quem eu sou. Sabe cada erro, cada detalhe. Quem me conhece de perto. Mas sabe, uma coisa eu sou, temente ao Senhor. E uma coisa eu aprendi desde novo, é ser dizimista. É ser fiel ao Senhor. E nada tem me faltado. Mesmo na pandemia. Mesmo passando todas as dificuldades. Eu sei que o Senhor é comigo. Em todos os momentos. Eu quero dizer para você uma coisa. Que a Marisa disse. E vou repetir, tornar a repetir. Você só terá tudo de Deus. Quando Ele tiver tudo de você. Quando Ele tiver o seu casamento. Quando Ele tiver os seus filhos. Quando Ele tiver o seu namoro. Quando Ele tiver o seu salário. Tudo colocado nas mãos do Senhor. Tudo é dele e tudo é para Ele. Quando nós aprendemos isso e colocamos em prática isso, as coisas do Senhor se tornam tão reais nas nossas vidas. Eu lembro de uma vez, o pastor Marcos pregando, há muitos anos, e uma frase que ficou no meu coração guardada, ficou no meu coração. Ele disse assim, ó, as bênçãos do Senhor, ela é espiritual. E aquilo, eu engoli aquilo a seco porque não entendia, e ficou agarrado aqui. Eu acordava de manhã e falei, o que ele quis dizer com isso? E acordava à noite, assim, no meio da noite, o que o pastor Marcos quis dizer com isso? As bênçãos do Senhor é espiritual. E eu fiquei com aquilo. E a frase foi continuando. Quando você ora, ela só existe lá em cima, nos céus. E passado um tempo, o Senhor faz ela tornar-se real. É isso que ele estava dizendo. Muito obrigado, pastor. Oh, glória. Chorar é normal comigo, viu, irmão? Quando fala da presença, muitas vezes eu não choro no velório, mas a presença de Deus eu choro. Olha, e quando a gente tem fé e crê em algo, é exatamente isso. Você crê que Deus vai fazer, mas ela não existe fisicamente, ela só está no céu ainda. E Deus faz ela materializar. E quando ela acontece, você fala assim, como isso aconteceu? E você começa a glorificar ao Senhor. E saber que não é você que fez, é Ele. A honra é dEle, a glória é dEle, tudo é para Ele. E você começa a usar aquilo que você tem, aquilo que você fez também,
para o Senhor. Para o Senhor. Não tem bênção maior do que essa, irmão. Não tem bênção maior do que essa. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Na minha juventude eu tive tantos problemas de saúde. Hoje eu vejo, não tomo remédio para nada. Eu fico assim, meu Deus, como Deus é tão poderoso, irmãos. A quantidade de remédio que eu tomava, irmãos. E hoje eu não tomo nada. Até gripe para me atingir, eu fico longe. É um negócio sobrenatural. Eu glorifico e exalto esse Deus. Não estou dizendo que às vezes você não pode ficar doente. O Senhor fala que passaremos por dificuldades, sim, por que não? Mas Ele estará conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu faço um convite a você. Traga a arca para a sua casa. Traga a presença para a sua vida. A presença do Senhor para a sua vida. Você sabe o que é isso de verdade? É exatamente isso. É como aquele exemplo que eu te disse, que você vai receber alguém importante na sua casa e você faz aquele banquete para receber aquela pessoa. Faz esse banquete para receber a presença do Senhor. Eu tenho um amigo que falou comigo assim, que um dia ele acordou de madrugada e o desejo dele, ele deve estar até vendo ou ouvindo essa pregação agora, e ele sentiu o desejo de vestir a melhor roupa dele, ele vestiu um terno. E de madrugada na casa dele, bem vestido, alinhadinho, como se fosse um casamento, dobrou os joelhos e foi orar. Dizer que a vontade dele era sair correndo pela casa. Você sabe por quê? Porque dizer que Deus visitou ele com um poder tão grande. Mas você sabe por quê? Ele deu valor à presença de Deus. Deu valor à presença de Deus. Você já foi a um lugar em que as pessoas não te notaram? Você entrou e saiu da mesma forma? Um aniversário, um casamento, uma igreja, e você não foi notado, o que você sentiu? Tristeza, não é isso? Eu quero dizer para você que não é diferente com o Senhor quando nós fazemos isso. Quando a gente não dá o devido valor à presença do Senhor. Quando a gente não coloca em primeiro lugar o Senhor nas nossas vidas. O desejo do Senhor sempre foi esse, é se manifestar ao homem de forma poderosa, de forma grandiosa, em que o homem fosse envolvido pela glória dele, envolvido pela glória dele. Aquela madeira de acácia no meio da arca simboliza você, revestido de ouro por dentro e por fora, por dentro e por fora. É o Senhor por dentro e por fora. É o Espírito Santo por dentro e Deus te revestindo por fora. Esse é o desejo dele. É o desejo mais íntimo do Senhor. Que você seja cheio da glória dele por dentro e por fora, meu irmão. Que as pessoas possam olhar para você lá fora e não te ver, mas ver ao Senhor Jesus. As pessoas olharem para você e sentir desejo de ser como você, sentir desejo de aceitar a Jesus, porque vem algo diferente em você. Oh, glória. Meu Deus. Ah, que vontade de sair correndo aqui. Oh, Jesus. Como Deus é maravilhoso. A presença do Senhor, irmãos, ela é especial. Ela muda a história. Ela muda contextos. Ela mudou o contexto da vida de Obed-Edom por 3 meses. Eu quero dizer para você, ele não era israelita. Alguns historiadores dizem que ele talvez seja até um dos filisteus. Ou seja, um dos inimigos do povo de Israel. Mas Deus resolveu abençoá-lo. Deus resolveu te abençoar, meu irmão. Acredita nisso. Busca a presença do Senhor. Busca a presença do Senhor. Eu quero dizer para você, procure uma igreja. Não estou chamando para você vir para receber paz, não. Não. Busca a presença do Senhor. A igreja mais próxima da sua casa. Mas se você vier aqui, será muito bem-vindo. Muito bem recebido. Nós estaremos aqui para te dar aquele abraço. Meu irmão. Seja bem-vindo, aceite ao Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu quero orar agora entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Para encerrar. E te agradecer por estar conosco até esse momento, neste culto. E que Deus realmente possa tocar na sua vida a cada dia. E que as promessas do Senhor te alcance. Te alcance. Te alcance. E nós vamos está orando por você. Fecha teus olhos na sua casa. Fecha teus olhos na sua casa. Você que tem algum problema de saúde, digita aí o seu problema aí. E nós vamos estar orando aqui novamente, daqui a pouco, pelos doentes. Eu queria que você digitasse aí o seu problema, a sua enfermidade. Nós estamos aqui para isso. Creia que Deus não mudou, Ele é o mesmo. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que sara, aquele que santifica.
e aquele que leva para os céus. É o mesmo Deus. Eu quero estar orando por você e pela sua família. Amém? E agradecer você por estar conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu sei, Jesus, que a forma a qual eu trouxe a palavra, talvez foi até embolada. Às vezes até, ó Pai, muitos não entenderam, Jesus. Mas eu sei que é o Teu Espírito Santo que revela a cada um conforme o Senhor quer. E o Senhor faz conforme o Senhor apraz. Jesus, eu sou inteiramente dependente do Senhor para tudo e todas as coisas. Senhor, sou um homem falho, ó Pai, como muitos são e todos são, Jesus. Só existe um perfeito que é o Senhor, Jesus. Senhor, me ajuda, Jesus, a estar firme na Tua presença. Nos ajuda, Jesus, a caminhar com o Senhor a cada dia. Nos ajuda, Jesus, a nos aproximar do Senhor a cada dia. Nos ajuda, Jesus, a verdadeiramente fazer valer essa palavra em nossas vidas, ó Pai. Trazer a presença do Senhor às nossas vidas a cada dia, Jesus. Nos ajuda, Jesus, a Te honrar, Senhor, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nos ajuda, Jesus, a Te honrar com os nossos lábios, com os nossos afazeres, com aquilo que nós fazemos de melhor, ó Pai. Às vezes para o nosso patrão, às vezes para aquela pessoa que é nosso vizinho, nós fazemos o melhor, mas às vezes para o Senhor nós não fazemos, Jesus. Então nos ajuda, Jesus, a fazer o melhor para o Senhor, Pai. E que o Senhor verdadeiramente venha estar em nosso meio a cada dia, Jesus. Senhor, eu quero entregar cada um de nós nas Tuas mãos. Eu quero entregar, ó Pai, esse que está em casa, esse que está no carro, esse que está, ó Pai, que dá mais no trabalho, esse que está ouvindo, ó Pai, pelo rádio, ó Pai. Eu quero entregar cada um desses nas Tuas mãos, Jesus. Entregar essa família, Jesus, que talvez, Jesus, já brigava antes, Jesus. E nessa pandemia, Jesus, já não estão se entendendo mais, já estão querendo se separar. Pai, eu entrego, ó Pai, esses casais nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor esteja com eles, Jesus. Ajuda, Jesus. Fortifica, Jesus. Dá paciência, ó Pai, a este marido. Dá paciência a essa esposa. Dá paciência a esses filhos, ó Pai, de estarem em casa, de estarem, ó Pai, que amado, estudando em casa, de estarem te buscando, ó Pai, que amado, mesmo em casa, Jesus. Pai, eu quero entregar, Jesus, cada pastor nas Tuas mãos, cada pastor, ó Pai, que amado, deste Brasil nas Tuas mãos, Jesus, que está passando, ó Jesus, que amado, por essa situação, Senhor. Pai, de igrejas fechadas, Pai, que amado, situação, ó Pai, que amado, talvez porque o dízimo, ó Pai, que amado, é que sustenta muitos dos pastores, Senhor. As ofertas que sustentam muito os seus pastores, ó Deus, que o Senhor esteja ali, ó Pai, sustentando cada um deles, ó Pai, fortalecendo cada um deles, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar cada um desses, a família de cada um deles nas Tuas mãos, Jesus. Nos ajuda, Pai, verdadeiramente a estar firme na Tua presença, Pai, Te glorificando, Te exaltando. E eu entrego, ó Pai, aqui amado, o pastor Marcos lá nos Estados Unidos nas Tuas mãos e a família dele. Também entrego o pastor César, Pai, que amado, nas Tuas mãos e a família dele. Jesus, fortalece, dá saúde, dá entendimento, ó Pai, que amado, a Tua palavra a esses pastores, Jesus. Pai, também entrego o pastor Aldo, ó Pai, lá no Japão, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, guarda aquele homem, Jesus. Livra de todo mal. Pai, eu te entrego, ó Pai, cada pastor dessa cidade nas Tuas mãos, Jesus. Que o Senhor esteja fortalecendo-os, ó Pai. Que o Senhor esteja dando entendimento. Que o Senhor esteja dando, ó Pai, estratégia a esses pastores, ó Pai, para passar, ó Pai, e verdadeiramente contornar toda essa situação diante, ó Pai, que amado da Tua palavra, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Continua conosco, ó Pai, nessa noite, Pai. E que verdadeiramente o Teu nome seja exaltado, ó Pai, em cada ato, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus.